Hoje no canal Em Busca da Fé, você vai ouvir a história de Jonas, o profeta que rejeitou a vontade de Deus e por isso foi engolido por uma grande criatura do mar. Um dia, chegou uma mensagem de Deus a Jonas: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Mas Jonas não queria seguir a sua missão e decidiu que fugiria para a cidade de Tarsis. Foi até Jope e encontrou um barco que ia para Tarsis. Pagou sua passagem e subiu na embarcação com o objetivo de ir para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor, vendo isso, mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de se quebrar. Então, os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia em um profundo sono. O mestre do navio o viu e disse: O que você faz aí dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para não morrermos. Os marinheiros então decidiram: Vinde, e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos veio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Diz agora, por causa de quem nos veio este mal? Qual é a tua missão? De onde és? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Jonas disse o que fez, e então estes homens se encheram de grande temor, e disseram-lhe: Por que fez isso? Por que foges da presença do Senhor? Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: Peguem-me e joguem-me ao mar e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Foi nesse momento que o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. Ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Ele disse: Em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: Fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive.
Era uma cidade muito grande. Demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus. Proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Jonas dizia isso porque achava que o povo de Nínive não merecia perdão. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali, construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer, e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? A história de Jonas nos ensina várias lições importantes. Primeiro, destaca a importância da obediência a Deus. Jonas tentou fugir de sua responsabilidade, mas Deus o redirecionou de maneira milagrosa, mostrando que sua vontade é soberana. A história também demonstra a imensa misericórdia de Deus. Apesar da desobediência de Jonas e da maldade dos ninivitas, Deus mostrou-se disposto a perdoar quando houve arrependimento genuíno. Além disso, sua história nos lembra que o amor de Deus não está limitado a um grupo específico de pessoas. Ele se preocupa com todos e deseja que todos se voltem para Ele. Por fim, a experiência de Jonas nos convida a refletir sobre nossa própria atitude em relação ao perdão e à compaixão. Muitas vezes, como Jonas, podemos ser rápidos em julgar e lentos em perdoar. Deus nos chama a refletir seu caráter misericordioso, estendendo graça mesmo àqueles que nos feriram. A história de Jonas também nos ensina sobre a necessidade de confiar nos planos de Deus, mesmo quando eles parecem desafiadores ou contrários às nossas expectativas. Muitas vezes, como Jonas, podemos resistir ao chamado divino por medo, orgulho ou preconceitos. Mas essa resistência apenas prolonga nosso aprendizado e crescimento espiritual. A jornada de Jonas nos mostra que a verdadeira paz e realização
só são encontradas quando nos submetemos à vontade de Deus, permitindo que Ele nos use como instrumentos de sua graça. Além disso, somos lembrados de que o propósito divino vai além de nossas limitações humanas e que, ao nos rendermos a Ele, podemos testemunhar transformações milagrosas tanto em nossas vidas quanto na vida daqueles ao nosso redor. Se gostou do vídeo, não deixe de dar um gostei, compartilhe e se inscreva para assistir aos próximos vídeos.